Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é a Rebeca Kramer, que foi aprovada em quinto lugar no concurso TRF5 para o cargo de técnico judiciário. Tudo bem, Rebeca? Antes de mais nada, quero aí te parabenizar por essa conquista e te agradecer também por topar dar entrevista em vídeo, né? Você que já deu a entrevista por escrito, que já está disponível no nosso site, agora participando aqui para que as pessoas possam te conhecer, ver a sua cara, ver que você é gente de verdade, que são pessoas assim que conseguem a aprovação. Então, parabéns, mais uma vez, obrigada. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Primeiramente, agradecer também a você pelo convite e eu espero, de alguma maneira, contribuir com as minhas experiências para as pessoas que ainda venham a estudar para concurso e aquelas pessoas que estejam estudando no momento já, né? Como você já falou, meu nome é Rebeca Kramer, eu tenho 31 anos, tenho formação em jornalismo, a minha graduação atual é em Direito, em curso, e também tenho mestrado em Antropologia e sou doutoranda também em Antropologia. Uhum. Aí, em termos profissionais e acadêmicos, seria mais ou menos isso. E de onde vem a vontade de fazer concurso público, e até como jornalista também, né? Você que teve essa primeira formação, eu te pergunto, por que não fazer um concurso, né, numa área específica aí da sua primeira formação, né? Porque uma área de tribunais, uma área mais genérica, né? Que não exige aí, na verdade, o curso de técnico, ele exige o ensino médio, apesar da gente saber que a maioria das pessoas que fazem são pessoas assim como você, que tem nível superior, graduação, pós-graduação, doutorado, né? O nível está cada dia aí mais difícil concorrer a concurso, independente da exigência da escolaridade. Então, de onde veio a vontade de fazer concurso público? E que pensamento, qual foi a sua linha de pensamento na hora de decidir fazer concurso para tribunais? Olha, como você bem falou, assim, talvez de imediato a ideia é que você pudesse fazer um concurso na área para a qual você se formou, né? No caso de jornalismo. Eu cheguei a tentar, certa vez, um concurso para a área de jornalismo, acho que 2 vezes, para a Assembleia Legislativa de Pernambuco e para o Ministério Público de Pernambuco. Porém, acredito que, salvo engano, no Ministério Público eu levei ponto de corte e na Assembleia Legislativa de Pernambuco me classifiquei distante, alguma coisa do tipo assim, porque como faz muito tempo não lembro bem. Então, após essas duas experiências, percebendo que eu não detinha o conhecimento para passar para um cargo específico de jornalismo, que demandaria eu ter que fazer cursos muito específicos para jornalismo, eu decidi fazer concursos ou para a área de analista genérica, que seriam os analistas administrativos que requerem apenas nível superior, ou cargos de nível técnico, por eu achar tanto que são concursos escassos e eu demandaria muito esforço para conseguir eventualmente ficar em primeiro lugar e talvez nem ser chamada, como acontece muitas vezes com outros cursos de psicologia, serviço social, que às vezes chamam uma, duas pessoas, ou então fica no cadastro reserva, tende-se a chamar mais técnico ou então analista generalista. Então, com o tempo, você vai percebendo essas nuances. De início, você não tem essa percepção, mas você vai adquirindo esse tipo de conhecimento com a vivência, com a observância, com a captação do ambiente, com os comentários dos professores, de colegas. Se você puder alcançar um objetivo, se você não tem aquele sonho específico, eu quero um cargo para jornalista, o que me motiva é realmente o financeiro, ou o que me motiva é outra coisa. Então, como aquilo não era imprescindível para mim, eu me abstive de fazer concurso para jornalismo, foquei nessas outras áreas. Uhum. E durante a sua preparação, sua caminhada enquanto concurseiro, você pode se dedicar exclusivamente aos estudos para concurso público ou precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? Na época que eu comecei a estudar para concurso público, foi o ano de 2012. Foi imediatamente após eu pedir para sair do jornal onde eu trabalhava na época. Ganhava a bolsa do mestrado, então acabei não ficando sem remuneração de alguma maneira. Então não tive que conciliar com o trabalho nesse início, né? Mas tinha a questão do mestrado, que demandava cursar disciplinas, tem as leituras bibliográficas que são pesadas, principalmente porque não era da minha área de formação inicial, já que era em antropologia. Então era uma coisa nova para mim. Mas como eu sou uma pessoa muito agitada, não gosto de ficar parada, gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não vejo que projetos precisam ser concluídos para outros serem iniciados. Eu acredito que se você conseguir administrar bem o tempo, você consegue fazer diversas atividades, mesmo que elas sejam atividades complexas.
que no caso seria de um doutorado, de um mestrado, e estudar para concurso também, para quem leva com seriedade. Uhum. Você iniciou seus estudos em 2012, né? A gente está em 2020, são aí 8 anos. Foram 8 anos, né, seguidos de estudos aí, de uma rotina contínua de estudos. Houve um momento aí de parar, dar um tempo, voltar. E durante essa sua trajetória, você fez muitas provas. Em quais concursos você foi aprovada? Olha, Thaís, se eu te disser, é impossível me lembrar de quantos concursos eu já fiz na minha vida, assim, não tem dedo suficiente para te contar. Mas, assim, já fiz Sudene, já fiz Ministério da Saúde, já fiz Hemobras, fiz todos os tribunais da época de 2012, que foi o ano que teve TRT, TRE, TJ, acho que TJ chegou até em 2011. Eu fiz só por experiência, só para ver como era. Fiz Tribunal de Contas, fiz muitos concursos, assim, alguns que eu nem me lembro. Então, assim, de tantos para ser nomeado em 2. Então, assim, dizer às pessoas que realmente não desistam, porque se você realmente se dedicar muito, mas é se dedicar de verdade, não é aquela dedicação de aparência, de você ir todos os dias para uma biblioteca, mas na verdade você vai e fica na internet o dia todo, ou então você fica se distraindo com outras coisas. É tentar extrair realmente horas líquidas do seu estudo e estudar da melhor forma possível. E criar mecanismos cognitivos para que você consiga memorizar prazos e informações necessárias para acertar questões de prova. Uhum. Então, assim, não é só o conteúdo do edital que é importante. Não necessariamente a pessoa que estudou o edital todo e que sabe o assunto vai passar, mas é a pessoa que encontrou uma estratégia e essa estratégia fez com que ela conseguisse passar no concurso. Entende? Criar mecanismos de mnemônicos, você fazer mapas mentais, você criar histórias bizarras com determinados assuntos para conseguir memorizar algum assunto. Tudo é válido. Você colocar desenhos nas paredes do seu quarto para decorar coisas, fazer resumos é muito importante, porque você acaba memorizando também os conteúdos pela atividade motora, quer dizer, escrever é muito importante. Se você tiver a oportunidade de explicar o assunto para outra pessoa também é muito importante, porque você aprende e reaprende com relação a como eu teria me ambientado, né, nesse universo de concursos. Eu comecei estudando em aulas presenciais por não saber nada sobre concurso público. Então, assim, acredito que conviver com outros colegas que talvez fossem até mais, que eram mais experientes do que eu, conviver pessoalmente com professores, fez com que eu tivesse um embasamento para entender o universo que é ser concurseiro. É como quando você chega numa empresa, você vai entender como é que funciona o clima organizacional, o que você pode, o que você não pode fazer, quais palavras você pode utilizar, quais são os comportamentos que você tem que ter. Então, acho que pessoalmente você consegue aprender mais elementos subjetivos necessários para poder lidar com esse desafio. Porém, acho que isso não precisa ser assim, todo concurso que você vai fazer tem que fazer aula presencial. Não, eu acredito que é uma ambientação. Uma vez que você já tenha feito esse curso presencial, acredito que o mais eficiente são os PDFs. Em quesitos de PDFs, o Estratégia, para mim, é um curso que se destaca bastante, porque, via de regra, os materiais que ele fornece são materiais que nem extravasam o necessário e nem ficam aquém do concurso para o qual você está prestando. E, assim, são sempre acompanhados de muitos exemplos, os professores se esforçam para tentar manter um diálogo mais informal com os alunos, evitam juridiquês, evitam apenas copiar e colar, por exemplo, a literalidade de leis, o que você poderia fazer abrindo a própria lei, então não teria nenhuma utilidade. Acho que esse é o diferencial maior, assim, em questão de PDFs, e quanto ao estratégia, ele vai bem nessa linha. A questão das videoaulas, eu acredito que são importantes quando, após você já ter tido essa ambientação inicial, que eu te falei, presencial, você eventualmente venha a ter que enfrentar algum concurso que você não tenha estudado determinada disciplina,
mas que tampouco faz-se necessário você assistir uma aula presencial. Então, você pode ver em vídeo em casa. Então, essa videoaula, ela vai te fazer ter acesso àquela informação, àquele conhecimento, tanto pelo meio visual, de observar o professor falando, interagindo com você, que faz, às vezes, de repente, de uma aproximação maior com um presencial, mas também pela audição. Muitas vezes eu vou fazer uma prova de concurso, escuto a voz de professores das videoaulas falando para você. E aí você, muitas vezes, ou a memória é fotográfica, de você ler o PDF, ou a memória ela é auditiva, de você se lembrar que o professor falou aquilo naquele momento. Então, assim, a minha estratégia não necessariamente é a estratégia de estudo de outros colegas. Cada um tem que fazer a investigação de si mesmo, um autoexame, uma autoanálise das suas fraquezas e fortalezas. Talvez de início você erre, porque você não se encontre ali, você não perceba o que é o melhor para você, mas você precisa despender certo tempo e energia para perceber qual estratégia é melhor para você começar a estudar. Não o contrário. Não é começar a estudar de qualquer jeito. Você tem que traçar um projeto de estudo. Não é uma perda de tempo, vale muito a pena. Para mim, funciona dessa forma. É PDF, é videoaula para complementar, e se eu já tiver um conhecimento aprofundado sobre determinado assunto, como eventualmente aparecem súmulas novas, ou alguma jurisprudência que eu não tenha visto, enfim, eu vou para os exercícios, porque os exercícios vão me atualizar, vão me relembrar, eu vou ter economia de tempo, que é muito importante. Você não pode despender tanto tempo quando você pode minimizar esse tempo de estudo para focar nas outras disciplinas. E, Rebeca, você comentou aí no início da sua resposta, né, que foram inúmeros concursos, que não tem dedos aí suficiente Não para tem. contá-los, mas que não foram tantas assim aprovações, né? Essa, no caso do TRF5, foi uma bela de uma aprovação, por que não dizer, né, no topo da lista. Então, qual que foi a sensação na hora que você viu que deu certo, né? O que você sentiu na hora que você viu que foi aprovada nesse concurso? E, como eu disse, por que não dizer no topo da lista? Foi engraçado, porque eu fiz essa prova do TRF5 para técnico e para analista. Para analista, eles só corrigiriam a prova objetiva que tivesse alcançado a 80ª posição. E a minha prova objetiva foi a 89ª. Então, não tive minha redação corrigida. De toda forma, no concurso para técnico, eu tive aquela impressão quase certa de que eu tinha sido aprovada, porque realmente assim se enquadrava com tudo que eu tinha estudado e eu tinha praticamente a certeza de todas as questões. Agora, como você bem salientou, isso decorre desses 8 anos de experiência e de contato com esse universo de concursos. Então, assim que eu terminei a prova de técnico, eu liguei para o meu companheiro e falei para ele: você está falando com a futura servidora do TRF5. Ao que ele e tal, a gente brincou bastante, mas assim, a minha confiança foi tanta que no final das contas, realmente, eu tinha passado e ficado em quinto lugar. Eu não quero faltar com modéstia, mas chega um momento que, se você sabe que você fez seu trabalho de estudar, de se dedicar, você realmente estudou, não é passar o olho num PDF, não é ficar na internet. Você tem numa espécie de gestão de probabilidade ali, de que você está mais perto de passar do que não estar mais perto de passar. Você fazendo essa autoanálise de si, você sabe que se você foi bem, se você não foi bem. Você tem que resolver muitas questões, você tem que entender muito bem a banca, que ela costuma cobrar, tentar para as pegadinhas das questões, porque, como eu disse, não é questão de inteligência pura, não é questão de você ter estudado o edital todo, você tem que ser esperto, atento, malicioso, estratégico. Se você chega numa questão que você já viu que uma assertiva está errada de cara, você não precisa nem ler o resto, para você economizar o tempo. Então, esse tipo de coisa, essa segurança, você realmente adquire com o tempo. Mas, assim, falando sobre aprovação, eu tive essa conquista do TRF5, que realmente eu fiquei muito feliz. É tanto que, durante o período em que eu aguardava ser nomeada no TRF5, o papel de parede do meu celular era a foto do edifício do TRF5. Sempre olhando para aquela foto e esperando o dia que aquela nomeação acontecesse. Por conta da questão do corte de gastos do governo federal, a minha nomeação demorou bastante, a despeito de eu ter ficado em quinto lugar. Eu
passei em outro concurso antes de entrar no TRF da Quinta Região, que foi no antigo Ministério da Fazenda, hoje denominado Ministério da Economia, para o cargo de analista técnico administrativo. Nesse eu fiquei em 8º lugar, mas aí fui chamada com certa rapidez, porque na época, enfim, estavam chamando mais rápido os classificados. E aí, nesse concurso, por ter sido o primeiro em que eu fui aprovada e nomeada, foi quando eu fiquei mais feliz, assim, digamos, porque foi o que marcou meu ingresso no Serviço Público Federal. Não que eu não tivesse ficado feliz com o TRF, mas, assim, é como se fosse o primeiro namorado, a primeira experiência de alguma coisa que você tem, assim, é aquela coisa que marca a expectativa. Você fica procurando as pessoas que estão na sua frente para saber se elas vão eventualmente desistir daquele concurso. Você procura elas no Facebook, pede carta de desistência. É toda aquela saga, assim, sabe? Muitas coisas divertidas acontecem nesse intervalo, muitas tristezas também. Muitas vezes você pensa que não vai conseguir, outras vezes você se reanima. É importante que você tenha pessoas ao seu lado que lhe botem para cima, que não lhe desestimulem, porque infelizmente o ser humano, especialmente assim, pela questão da minha formação em antropologia, eu observo muitas pessoas. E muitas vezes quando as pessoas elas se frustram pelo não sucesso delas ou pela não obtenção do objetivo delas, elas tendem a deixar transparecer que eventualmente você não vai conseguir. Às vezes, nem sempre com maldade, mas por elas acharem que porque não conseguiram, elas pensam que aquilo vai se refletir nas outras pessoas. Então, eu recomendo muito aos colegas que estão nos ouvindo que realmente não deem ouvidos para as pessoas que se frustraram, que não conseguiram obter algum sucesso no concurso, que comentam os tantos obstáculos nas vidas delas para justificar porque elas não foram aprovadas, porque cada um sabe de si, cada um tem sua vida, cada um tem sua força de vontade e a motivação ela é intrínseca, ela não é extrínseca. Você é o único responsável por você. Se você tiver que escutar outras pessoas, escute pessoas positivas que vão te ajudar nessa jornada, que vão te animar, que no momento que você estiver triste, vão te botar para cima. Se afaste de pessoas negativas. Normalmente, pessoas negativas no mundo dos concursos, elas não são só no mundo dos concursos, não. Elas são de maneira geral. Então, essa é a minha recomendação. E confie muito em você. Assim, se todas as pessoas no mundo deixassem de existir, você ainda teria você. Então, assim, a gente nasce só e morre só. Não depender de ninguém, sabe? Para alcançar seu objetivo de vida. Confie em você. E se você tiver pessoas boas ao seu redor, que lhe amam, que gostam de você, querem lhe propulsionar, botar você para cima, melhor ainda. Mas confie mais em você. Rebeca, você comentou aí, né, que depois que fez a prova se sentiu tão confiante que já falou com seu companheiro que seria uma futura servidora, né, no TRF5. Então me conta aí, você é casada, namora, tem filhos, mora com seus pais, a sua família te apoiou, entendeu, né? Porque às vezes apoiar é uma coisa, entender é outra. Essa sua jornada enquanto concurseira? Assim, eu sempre fui muito decidida sobre as coisas que eu iria fazer. Quando eu decidi fazer concursos públicos, meus pais me apoiaram. A única ressalva que fizeram foi que, como eu tinha um emprego anterior que era muito bacana, ficaram, assim, receosos. Poxa, mas você vai sair daquele emprego e tal, é tão bom. Mas, assim, nada além disso. Meu companheiro sempre me apoiou muito. Durante a época que eu trabalhava no jornal, eu, inclusive, incentivava muito eu estudar para concurso. Eu que falava, não, eu trabalho aqui nesse jornal, gosto muito daqui. Mas aí você vai percebendo, observando o seu entorno e vendo que realmente estudar para concurso vai te prover uma melhor remuneração. E isso acontece em algum momento da sua vida, que você tem um estalo e você percebe que realmente aquela é uma opção melhor, digamos assim. E aí eu tenho um colega em especial que é concursado hoje do Senado e ele foi a pessoa que fez realmente eu ver que estudar para concurso era uma boa e que pessoas comuns como eu e ele poderíamos passar.
tanto é que ele já era concursado, corroborando isso ao fato de que meu companheiro já vinha falando também sobre eu fazer concursos. Acabei sendo realmente assim impulsionada a deixar o trabalho e a estudar para concurso. Durante o período que eu comecei a estudar para concurso, meu companheiro me apoiou bastante. Sempre nos momentos de baixa, em que eu ficava eventualmente triste, alguma coisa, ele estava apoiando. No caso desse concurso do Ministério da Fazenda, quando eu vi que eu tinha ficado em 14º lugar inicialmente, ainda ia acontecer a prova subjetiva. Ou seja, eu poderia melhorar minha posição, porque eu costumo ter notas boas em redações. Então, ele elaborou planilhas para mim, com as notas a nota que eu precisaria tirar para passar na frente de outras pessoas. E é tanto que acabei ficando em 8º lugar. Quer dizer, eu consegui subir algumas posições. E ele sempre está me acompanhando, é uma pessoa ótima, que não mede esforços para me ajudar. Inclusive, é interessante porque eu sempre tive dificuldades com matemática e raciocínio lógico. E muitas provas têm essas disciplinas. E como ele é da área de ciência da computação, com mestrado em engenharia, ele é muito bom em exata, sempre me ajudava quando eu tinha dificuldade. É compreensivo quando eu preciso passar, por exemplo, um dia todo estudando, um sábado inteiro estudando, um domingo todo estudando. Não faz pressão, não fica chateado, entende, procura encontrar algum lazer sozinho ou com a família dele, ou encontrar algum outro tipo de atividade para passar o tempo e me deixa bem à vontade para poder dizer, não, agora eu terminei meus estudos, vamos ficar juntos. Então, assim, com relação a isso, eu sempre tive pessoas ao meu redor maravilhosas. Meus sogros também são pessoas que sempre me apoiaram, meus pais. Fiz bons amigos desde que eu comecei a estudar para concursos, porque são pessoas com quem a gente troca experiências, trocamos tanto nossas tristezas como alegrias. É essa jornada, assim, são 8 anos, como você disse. Eu não pretendo parar de estudar para concurso, estou na graduação de Direito com essa finalidade. Ano que vem eu me formo, o tempo passa muito rápido. Um dia desse eu estava iniciando a graduação, e aí eu pretendo ingressar no mundo dos concursos da área jurídica, para um cargo de carreira de jurídica realmente. Você comentou, né, que iniciou os estudos aí no curso presencial, foi para os PDFs, tem o auxílio aí da videoaula quando necessário, mas o Estratégia Concursos, como que você conheceu? O Estratégia, eu não sei nem assim detalhar, eu acredito que tenha sido com os grupinhos de amigos dos cursinhos que eu já fiz pessoalmente, sempre os colegas falando do Estratégia, como era bom, que já tinham feito. Porque, na realidade, muitos amigos eles optam por fazer cursos presenciais para se motivar, porque acham que estudando só em casa não se motivam. Então, assim, eu nem sei te dizer, porque o Estratégia é um curso tão difundido, ele é tão onipresente, eu não acredito que exista algum concurseiro que não conheça o Estratégia Concursos. Então, eu não sei uma resposta melhor para te dar. Mas eu acredito que entre os cursos em PDF, na minha opinião, ele é o melhor, o mais completo. Em relação ao estudo propriamente dito, falando especificamente do concurso TRF5, né? Você já veio para o estudo para esse concurso com uma certa bagagem, né? Ou com uma grande bagagem. Então, como que foi a sua preparação? Quantas horas por dia aí você costumava se preparar? Foi quanto tempo especificamente se preparando para esse concurso? E quando voltando a falar a questão de horas, né? Nesse tempo, você estudava uma matéria até se esgotar? Você fazia ciclos, né? Você ia revezando as matérias? O TRF da 5ª Região foi o último concurso que eu fiz no ano de 2017. Nesse ano, ocorreram diversos concursos, como o TJ de Pernambuco e o Tribunal de Contas. Todos eles eu fiz, porém apenas classificada e sem expectativa de ser chamada. Então, quando chegou a vez do TRF, realmente eu já tinha passado por diversos concursos naquele ano e muitas das disciplinas são convergentes. E isso me ajudou a ter uma boa base para a prova do TRF da 5ª Região. Muito embora o TRF da 5ª Região ele tivesse legislações próprias, regulamento próprio e disciplinas peculiares ao edital dele. Então, o que eu comecei a fazer quando saiu o edital do TRF5? Como eu trabalhava na Procuradoria da Fazenda, né, que era o órgão
onde eu fui lotada, quando eu fui nomeada no Ministério da Fazenda. Eu estudava todos os dias dentro do meu carro, na hora do almoço, para poder ficar sozinha, enfim, bem concentrada, e conseguir tirar um período de férias também, nesse período do edital do TRF5 até a prova, o que permitiu que eu tivesse uma dedicação maior ao estudo do edital. Eu não posso te dizer exatamente quanto tempo eu estudava por dia. Eu estudava o tempo suficiente para que eu conseguisse terminar o edital até a prova. E, assim, é muito importante, pelo menos funcionava comigo, sempre você riscar os assuntos que você já tivesse estudado, porque é uma maneira de seu cérebro capturar que você está alcançando seu objetivo. Você está conseguindo eliminar aqueles obstáculos. Então, acho que isso funcionava comigo, assim, a cada final de dia que eu terminava um assunto, eu riscava aquele assunto. Ufa, terminei esse assunto. Amanhã eu vou para o próximo. E também nunca repetir muito a mesma disciplina subsequentemente. Por exemplo, se hoje eu estudei processo civil, eu procurava estudar no outro dia direito constitucional, de modo a você não ficar cansado com aquela matéria, cansativo, porque eu acho que o cérebro ele tende a não reter tantas informações, não só isso, mas demorar mais para compreender, porque ele fica exausto. Então, quando você muda a matéria, já muda um pouco a dinâmica, o que você vai aprender, alternar um pouco assuntos novos com assuntos já conhecidos, porque eventualmente assuntos novos podem ser mais interessantes para você, já que você não está vendo de novo aquilo, pode trazer uma certa motivação. Eu lembro também que no percurso do trabalho para casa e de casa para o trabalho, eu sempre procurava escutar a aula, botava no celular para tocar ou então no rádio alguma legislação narrada ou então alguma videoaula do YouTube mesmo, para não perder tempo. Então, tomando banho, eu escuto videoaula, para você ter ideia. Então, assim, todo o tempo possível que eu puder estar escutando e aprendendo alguma coisa que você puder imaginar, eu estou fazendo. No banheiro, tomando café, almoçando, eu estou com um celularzinho, vendo alguma aula ali para passar o tempo. E sempre com acelerador, porque muitos professores têm a maneira de falar mais devagar, enfim. E, às vezes, acelerando aquela videoaula, você consegue ver a mesma aula num tempo 2 vezes menor, por exemplo. E isso facilita para que você consiga encerrar o assunto do edital, né, com mais rapidez. Em relação às revisões, né? É um ponto importante aí, você que já estuda há bastante tempo para concurso, sabe a importância das revisões. Tem muita gente que fica com receio, né? A revisão não é andar para frente, mas é essencial, de fato, para conseguir decorar todo o conteúdo. Então, você tinha os dias certos de fazer revisão, essa revisão, né, era baseada em marcações, em resumos que você comentou que fazia, em questões, né? Como que foi o seu processo de revisão? Como é o seu processo de revisão durante seu período de estudos? Eu sempre estudo fazendo um resumo dos assuntos. Como eu te falei, devido à atividade motora, a gente acaba aprendendo mais. Nesse processo de fazer resumos, eu sempre grifo tudo o que eu acho que tem mais chance de cair em prova. Notadamente, questões de prazo, que eu venha precisar decorar. Então, eu já sei que aqueles assuntos são imprescindíveis para serem revisados nos dias prévios à prova e até mesmo no dia antes da prova. Não posso deixar de revisar aqueles assuntos. Com relação aos resumos, eu sempre faço um resumo final. Além de eu fazer resumo por disciplina, quando chega perto da prova, eu faço um resumo final, mais compilado. Vamos supor, 5 páginas, 10 páginas. E naquelas 5, 10 páginas eu consigo compilar o que realmente eu não posso de maneira nenhuma esquecer para a prova. Normalmente costumam ser prazos, para que eu não precise decorar tantos prazos, porque a memorização em si é algo que não faz sentido, de números. Você decorar um dado, ele não faz sentido para o seu cérebro. Então, assim, eu sempre procuro criar analogias com tudo, ou então criar algum mecanismo de colocar aquele número em alguma história que eu criei na minha cabeça. E aí, dessa maneira, eu nem preciso colocar, por exemplo, esses prazos ou essas datas nesse resumo final, porque sobre eles eu consegui criar alguma história, algum mecanismo de memorização.
Eu apenas coloco nos resumos o que, não só o que eu acho importante, mas o que eu tive mais dificuldade de criar algum mecanismo de memorização. Uhum. Você comentou, né, Rebeca, que teve muita dificuldade em matemática, raciocínio lógico, especificamente para o concurso TRF5, essas disciplinas caíram e foram que você teve mais dificuldade para esse certame? Como que você fez para superar essa dificuldade? Muito satisfeita que não caiu, nem matemática, nem raciocínio lógico no TRF5, tá? Mas no Ministério da Fazenda caiu, matemática, inclusive trigonometria, álgebra, tudo aquilo que a gente estuda na escola, né? Os triângulozinhos, saber a área, não sei o quê. Que eu nunca fui bem na época da escola. Então, meu Deus, vou me sair bem no concurso. Então, assim, no geral, sempre quando os concursos cobram matemática ou raciocínio lógico, eu não costumo ter um bom desempenho naquela disciplina. Também nunca levei um ponto de corte, mas sempre abaixo da média. No concurso do Ministério da Fazenda, que foi o que eu passei primeiro, caíram essas duas disciplinas, eu consegui obter uma nota 7 de 10. E tudo bem que teve um chute ali e tal, que não tem meritocracia, mas pelo menos eu consegui alcançar uma boa nota ali na disciplina de matemática. E, assim, nesse caso específico, como eu tenho muita dificuldade em lógica e matemática, eu procurei estudar mais assuntos que eu pudesse decorar, fórmulas que fossem de aplicação precisa e objetiva, que eu não precisasse raciocinar tanto sobre aquilo. Um exemplo de assunto desse é matrizes e determinantes. Você decorando que tipo de matriz é aquela, ou você consegue aplicar aquilo e acertar a questão. Diferente de questões de raciocínio lógico. João não sei o quê, é a mãe de não sei quem, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu me complico todinha, não tem jeito de eu aprender. Mas, assim, em contrapartida, todo mundo sempre tem um ponto fraco, tem um ponto forte. Eu sempre fui muito boa em redação. E aí, os concursos em que havia redação, eu sempre conseguia uma nota melhor. E assim, ninguém vai ser bom em tudo. Matemática e raciocínio lógico, para mim, no caso, é o meu contexto específico. Mas outros colegas, mesmo que não sejam essas disciplinas, têm as suas próprias dificuldades. Então, é tentar superar de alguma maneira. Também tem que encontrar alguma estratégia. Ou então se abster de fazer provas que contenham essas disciplinas. Acredito que matemática seja a principal delas, ou pelo menos a mais falada, não sei. Mas muitas pessoas têm dificuldade com estatística, com contabilidade e até mesmo com português, ou disciplinas específicas do seu concurso. Então, assim, se você puder evitar, por que eu faria um concurso em que eu teria que despender tanto tempo e esforço para saber que eu não vou passar? Eu não faço isso. Eu já cheguei a fazer no início, quando eu não sabia, não tinha essas percepções. Hoje eu não faço isso. Vou te dar um exemplo. Eu não faria o concurso para auditora de Receita Federal, Municipal, Estadual, porque o que cai ali de coisa de exatas não é brincadeira. Então eu não vou passar. Então eu não faço. Já um concurso para carreira jurídica, que requer assim, mais entendimento dos assuntos, que requer assim, boa interpretação, eu sou boa em interpretar, eu sou boa em memorizar, em criar mecanismos de memorização. Eu não consigo encontrar obstáculo para não conseguir aquele objetivo, com a ressalva de que existem concursos que têm prova oral. Em prova oral eu costumo ficar um pouco nervosa. Por exemplo, em provas de mestrado, doutorado, prova oral, é o que eu costumo ficar mais nervosa, porque é muito imprevisível o que pode ser perguntado. São muitos elementos ali incertos que podem ser suscitados e você não tem ideia. Diferente da prova escrita, uma redação, você pode tentar dar uma enrolada e não está vendo o seu avaliador. Mas imagine você ficar de frente para um procurador que está lhe avaliando, ficar de frente para um magistrado. Você dá um branco, você até sabia e você pode ir mal na prova por ter ficado nervoso. Vai se preparando, porque se vai fazer concurso muito breve para carreiras jurídicas, possivelmente vai ter prova oral. Para início, eu pretendo fazer aqueles que não cobram prova oral, até me preparar. Essa é a estratégia inicial. E, Rebeca, pensando aí na sua preparação como um todo, o que você apontaria que foram os seus principais erros e o que você aponta também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? Eu não perderia tempo lendo livros
focaria em PDFs, que são objetivos, e os professores sabem o que cai nas provas, porque eles fazem pesquisas e levantamentos sobre o edital, sobre as disciplinas, e sabem o que vai ser cobrado. Se eventualmente alguma coisa que caia na prova não estiver ali, também não vai estar para outras pessoas que estudaram por aquele material. Então, sendo algo completamente imprevisível, todos vão estar na mesma. Videoaula, você pode estudar, mas com moderação, porque demanda mais tempo, e o conteúdo aprendido é menor do que com o PDF no mesmo tempo. Com relação à convivência com pessoas, não dá muito ouvido às pessoas negativas, porque não necessariamente você vai ter a mesma experiência delas, e a experiência negativas delas, dependendo da sua personalidade, podem te afetar. Então, peço aos colegas que confiem muito em si mesmos. Acredito que qualquer pessoa é capaz de passar, com a ressalva de pessoas que realmente tenham problemas pessoais assim que não lhes permita estudar. Não sei, talvez a pessoa passe por violência em casa. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que apanhava do marido. Então, é uma situação complicada você ter psicológico para estudar. Você ser uma pessoa muito humilde, muito pobre, você precisa trabalhar o dia inteiro e com aquele dinheiro você paga a faculdade, você é uma pessoa sofrida, você não tem ambiente familiar que te apoia. Mas se você não se enquadrar nesses casos, eu acredito que o fato de você não passar é muito mais responsabilidade sua mesmo. É porque você não está sendo estratégico, é porque você não está estudando da melhor forma. Não é questão de tempo passar em concurso, não. É questão de saber fazer acontecer. É questão de você criar uma estratégia e essa estratégia se adequar à sua maneira de ser, de modo que ela tenha eficácia. E essa estratégia, cada um é que vai descobrir. Ela não funciona para todas as pessoas. O que funciona para mim não funciona para outras pessoas. Dedique um pouco de tempo a entender, a se entender, se avalie, faça uma reflexão sincera sobre sua maneira de ser. Eu vou ter condições realmente de passar no concurso para auditor? Eu vou ter realmente condições de passar num concurso para magistrado? Seja sincero consigo mesmo. Se você acha que não vai conseguir, eu acho que não deveria despender tempo naquilo e fazer alguma coisa realmente a seu alcance, porque sempre vão existir pessoas melhores e pessoas piores do que você. Se realmente você não sabe que não vai conseguir estudar ao alcance de chegar a um topo de carreira ou conseguir um cargo cuja remuneração seja realmente muito elevada, tenha determinado prestígio social, acho que o que vale é o mais seguro, é o mais certo. Assim, o fato de você ser estável, ter o seu emprego certo, já é tão bom. E, assim, às vezes a gente pensa que vai ser feliz ganhando mais do que o que a gente já ganha, e muitas vezes não é. A felicidade não depende disso. Então, assim, também procurar saber um pouco mais sobre a carreira para a qual você está estudando, porque às vezes as pessoas só visam o dinheiro. Eu vou ganhar muito bem, mas no dia a dia do trabalho, talvez ela não se identifique com aquela atividade, ela fique infeliz. E a gente sabe que a gente passa muito tempo no trabalho, quer dizer, muitas vezes mais do que com a própria família e com entes queridos. Então, imagine você ir para assumir um cargo que você não se identifique, que se torne um fardo para você. Você se esforçou tanto para aquilo e aquilo não vai te trazer felicidade. Então, nem sempre é só questão de dinheiro. Você tem que avaliar o que você quer, não se resumindo apenas à questão financeira, mas também à questão de satisfação pessoal com o trabalho. Rebeca, olhando a sua caminhada, o que você considera que foi mais difícil e qual foi a sua principal motivação? Essa pergunta é muito difícil. Eu gosto muito de me sentir desafiada. Se alguém chegar para mim e disser que eu não consigo fazer alguma coisa, eu vou tentar fazer, para provar que eu consigo fazer. O que me motiva sou eu mesma. É querer cumprir é conseguir alcançar aquilo que eu almejo. E o que mais foi difícil para mim, acredito que talvez seja estudar assuntos com os quais você não tenha muita afinidade, que você ache chato, que você não goste, mas que é necessário para que você consiga passar naquele concurso. Mas isso não deveria ser nenhuma novidade, porque, na verdade, na vida, a gente faz muitas coisas que a gente não gosta. Então, sempre tento pensar sobre isso. Eu sempre procuro
puxar, enfim, tentar perceber as coisas sob uma ótica mais holística ou sob uma ótica mais ampla. Eu estou fazendo aquilo, eu não gosto tanto, mas tantas outras coisas na vida eu faço sem gostar. Eu preciso lidar com tantas pessoas que eu não gosto, mas eu preciso lidar. Que é uma disciplina que eu não gosto diante de tantas outras coisas piores. Acho que a maior motivação sou eu mesma e acho que os colegas deveriam pensar assim também. É você se motivar, se engajar para passar, porque você vai ser o maior beneficiário do seu esforço. E quando você estiver achando a disciplina muito chata, muito ruim, aquilo ali eu não vou aprender, tente se esforçar e pense sobre tantas coisas que você faz na sua vida que você também não gosta, mas precisa enfrentar. Então, nada é insuperável, né? A não ser que seja uma coisa para mover uma montanha. No resto, acho que é possível, assim. E desejo muito boa sorte a todo mundo. Acho que a gente, como concurseiro, deve desejar o melhor para o próximo. Mesmo que você tenha feito o concurso igual ao seu colega e você não tenha sido aprovado e ele tenha sido aprovado, ficar feliz por aquela pessoa, porque ela pode ser você no futuro. Então, assim, ficar feliz como ser humano por querer o bem ao próximo e se espelhar nela, enfim, para poder saber que futuramente você vai estar naquela posição ali. Rebeca, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Como eu disse lá no início, você já deu uma entrevista por escrito, agora se colocou disponível também, né, para essa entrevista em vídeo, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da sua história, tirar dicas, motivação, né, e possam aí, em breve, conquistar a tão sonhada vaga no concurso público, como você conquistou a sua, que venha mais aprovações, né, que é algo que eu sei que você quer, você disse aí no decorrer da entrevista, e que venham mais entrevistas também, que em breve eu possa receber o seu contato falando aí de mais aprovações, para que a gente possa fazer mais entrevistas aí falando aí da sua jornada. Então, mais uma vez, obrigada, parabéns, e te desejo, eu não vou desejar boa sorte, não, porque eu acho que quem precisa de sorte é os despreparados, né? Vou te desejar apenas uma boa trajetória em busca aí dos seus sonhos. Obrigada a você e a equipe de estratégia. Muito obrigada, Rebeca, pela confiança. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista da Rebeca por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!